Louca, oh minha nossa, Pedro, Ângelo, como você pode? Oi, Pro. Cheguei, pessoal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Ó, já abram a apostila de história de vocês. Lá na página 27. Apostila de terceiro trimestre? Nós já terminamos a outra, Enzo. Então, qual apostila é? Ô, Pro, É. acabei de chegar. Eu tinha chegado, só que a internet caiu. Aí eu não ouvi o que você disse. Apostila de história, página 20. Tá. Oi, Pro. Oi, Arthur. Que página? 20. História, página 20. Bimestre, Pro. Nós já terminamos a apostila do segundo bimestre, Arthur. Então, a gente vai usar agora só a apostila do terceiro. Oi, Guilherme. Você mandar recado para as pessoas acionar o som? Que a professora, uma vez, ela mandou alguma coisa que era para ativar o som, alguma coisa assim. Não. E apareceu a mesma coisa só na minha. Não. Não? Então tá Não. bugado.
Todo mundo abriu aí na página 20 de História? Reinos da África? Sim. Sim. Ah, desmontou. Heloísa, pega a apostila de História e abre na página 20, por favor. Professora, cheguei. Apostila de História, página 20. Terceiro bimestre? É, né? Sim, nós já terminamos a apostila do segundo. Terminamos ontem, lembram? Era a página 20, né? Página 20, apostila de História. Tá, Pro, obrigada. De nada. Ô, Pro, Oi. lembra que ontem a minha internet caía? É. Então, hoje ainda tá até pior. Tá pior hoje? Muito. Mas estão mexendo aí na sua casa? Em Não, alguma não tá coisa? acontecendo nada aqui. Não? Ah, minha internet é 1000 vezes ruim. Ô, Arthur. O seu nome não é com H? Não. Não. Ah, é do Alves, né? Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Oi, Malu. Boa tarde. página? Apostila de História, página 20. Que foi, Heloísa? Tá com sono. Tá com sono? Tá com cara de que tá com sono mesmo. Acordou muito cedo hoje? Ô, Sim. Pro, hoje eu, além Eu de acordei 7h51. Hoje eu acordei, hoje além de eu acordar cedo, eu não dormi à noite. Por eu quê, dormi- Vitor? Porque quando eu fico ansioso com uma coisa, eu não consigo dormir direito. Não sei como isso funciona, mas eu tava ansioso com uma coisa que aconteceu hoje, aí eu não consigo dormir direito. Eu dormi quanto? Umas 2h30, 1h30? Você dormiu só um pouquinho, então. Não dormiu quase nada. É a atualização do jogo que ele mais ama. E aí ele não conseguiu dormir. É isso, né, Vitor? Qual é o jogo que ele mais ama? É que a nova Página temporada do Fortnite. 20, apostila de História, Malu. Isso, Qual é essa o jogo mesmo. que ele mais ama? Qual que é, Vitor? Tô achando que é Fortnite. E você não ouviu eu falando que é do Fortnite? Ah, é? Pessoal, vamos lá, ele então. joga muito com o Gigi e com... Vamos Ele iniciar nem joga nossa com o aula. Giovanni, Guilherme. Ó, vamos começar nossa aula. Depois vocês conversam individualmente sobre isso. Então, a gente vai continuar falando sobre os reinos da África. Aí, ele fala que alguns lugares da África formavam reinos, ou seja, esses locais eram governados por um rei.
Outros eram impérios, pois seus governantes eram muito poderosos. Então, alguns reinos da África e alguns impérios. Impérios, então, o que significa? Ele não tinha um rei, mas ele tinha os governantes que cuidavam daquele lugar. Então, a partir desse momento que os governantes, né, que eram muito poderosos, eles passaram a cuidar desses impérios, desses países aí do continente africano, além dos reinos que existiam. Então, agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo que fala um pouquinho sobre alguns reinos africanos. E depois a gente volta e vai fazer a atividade de hoje, tudo bem? Tudo. Sim. Vamos lá, então. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Além dos egípcios, o continente africano tinha diversos povos na antiguidade. Aliás, a África é o berço da humanidade. Foi lá que surgiram os primeiros homens, onde começaram as organizações tribais e muitos reinos da antiguidade. Peraí, gente, que não tá ficando a tela do jeito que eu quero. Deixa eu voltar. Pra mim tá aparecendo também. Eu não consigo ouvir direito. Quer dizer, Aumenta o volume um pouquinho do seu computador, Arthur. Vê se dá certo. Não, é por causa que tá muito travado. Ah, entendi. Ah, agora foi, ó. Além dos egípcios, o continente africano tinha diversos povos na antiguidade. Aliás, a África é o berço da humanidade. Foi lá que surgiram os primeiros homens, onde começaram as organizações tribais e muitos reinos da antiguidade. Os berberes eram povos nômades do deserto do Saara. Este povo enfrentava as tempestades de areia e a falta de água para atravessar com suas caravanas, fazendo comércio com objetos de ouro, sal, artesanato, etc. Costumavam parar nos oásis para obter água à sombra e descansar. Utilizavam o camelo como principal meio de transporte. Os bantus habitavam o noroeste do continente, onde atualmente são os países Nigéria, Mali, Mauritânia e Camarões. Os bantus eram agricultores, viviam também da caça e da pesca. Conheciam a metalurgia e chegaram a formar um grande reino, o Reino do Congo, que dominavam grande parte do noroeste do continente. Viviam em aldeias que eram comandadas pelo chefe. O rei Bantu, também conhecido como Mani Congo, cobrava impostos em formas de mercadorias e alimentos de todas as tribos que formavam seu reino. O Mani Congo gastava parte do que arrecadava com os impostos para manter um exército particular, garantir a sua proteção e funcionários reais. Os habitantes do reino acreditavam que o Mani Congo possuía poderes sagrados e que influenciava nas colheitas, guerras e saúde. Os Soninkas habitavam a região ao sul do deserto do Saara. Este povo estava organizado em tribos que constituíam um grande império. Este império era comandado por reis conhecidos como Kayamaga. Viviam da criação de animais, da agricultura e da pesca. Habitavam uma região com grandes reservas de ouro. A região de Gana tornou-se com o tempo uma área de intenso comércio. Os habitantes do império deviam pagar impostos para a nobreza que era formada pelo Kayamaga. Seus parentes e amigos, um exército poderoso, fazia a proteção das terras e do comércio, que era praticado na região. Além de pagar impostos, as aldeias deviam contribuir com soldados e lavradores que trabalhavam nas terras da nobreza. Na região da Núbia, destacamos o reino de Kush, onde também se destacaram pela agricultura.
assim como atividades ligadas à mineração de metais preciosos e à metalurgia de ferro. Eram os grandes fornecedores de ouro ao Egito. A sua posição estratégica no Rio Nilo, com acesso à África subsaariana e oriental, garantiu-lhe o lugar de intermediário comercial entre a África ao sul e leste do Egito, que levou os cuxitas também a cultuarem a religião egípcia. Por essas razões, suscitou no domínio do Egito, inaugurando a dinastia dos faraós negros. O reino de Cush foi o criador de 3 grandes cidades da antiguidade africana: Kerma, Napata e Meroé. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então, inscreva-se no meu canal. Então, pessoal, aí mostra alguns povos africanos, alguns reinos que existiam naquela época. Então, ele cita alguns países que tem aqui no mapa, né? Ele fala sobre a Nigéria, ele fala sobre o Egito e outros países. Então, vamos lá. Lá no nosso primeiro bimestre, a apostila, a gente falou um pouquinho, a apostila de história, falou um pouquinho sobre o surgimento das cidades, que as cidades eram formadas próximos aos onde havia água, né? Próximos aos lagos ali. Então, eles procuravam água e a partir daquele lago, o que acontecia? Iam se formando as cidades. Então, ele fala, ainda na página 20, logo abaixo do mapa, assim, ó. Em outro momento, estudamos que as primeiras cidades estavam situadas perto de rios. Isso ocorria por causa da possibilidade de se cultivar alimentos e criar animais, pois o acesso à água se tornava mais fácil. Então, aí ele dá um exemplo, o porquê que as cidades iniciavam-se perto dos rios, porque eles precisavam, primeiro, de água para poder beber, e eles cultivavam, eles plantavam. Então, eles precisavam da água para poder plantar e para poder colher, para regar ali o alimento que eles estavam produzindo. Depois fala assim, ó. Há muito tempo, os egípcios fundaram cidades nas proximidades do rio Nilo, que é o que falou no vídeo também. Eles utilizavam pedras e barro para criar suas construções. Os egípcios, além das pirâmides, né, muito famosas e muito conhecidas, eles criaram a cidade ali próximo ao rio Nilo, né? A gente acabou de falar que eles criavam cidades próximas aos rios. Os egípcios também. E eles utilizavam pedras e barro para criar suas construções. Aí tem um quadrinho branco escrito assim, ó. A argila era misturada à água e à palha. Depois, moldada em formato de tijolos que eram secos ao sol. Então, eles pegavam a argila, né? Junto com a palha, eles misturavam e eles deixavam secando. Ao deixar secar, eles produziam os tijolos para construir as construções egípcias. Muito bem. Vira a página 21 agora. Agora, vamos conhecer outros lugares e reinos africanos. Aí, pessoal, tem 2 fotos. Uma das imagens foi mostrada no vídeo que eu acabei de passar para vocês. Fala assim, ó, os reinos da África eram formados por um conjunto de aldeias, cidades e uma cidade principal. Então, os reinos da África era assim, tinha um conjunto de aldeia que era em volta daquela cidade e dentro dessa aldeia tinha como se fosse uma casa principal, um conjunto principal. Os africanos utilizavam recursos naturais para construir os edifícios, como os templos e o palácio dos reinos. Então, o rei que habitava naquele país, naquele momento, ele tinha um palácio. E em volta do palácio ficavam as outras moradias. Mas quem habitava ali,
A moradia principal, o palácio, aí no caso, era o rei. Tudo bem até aí? Tudo. Daí tem a primeira imagem que fala da igreja, a Casa de São Jorge foi escavada nas pedras durante a vigência do Império Axum. Há aproximadamente 1000 anos. Na atualidade, a região correspondente à cidade de Lalibela, Etiópia. Então, olha só, gente, a igreja. Tá vendo que ela fica como se fosse dentro mesmo de um buraco? Por isso que fala que a igreja foi escavada, porque eles escavaram e localizaram essa igreja, que havia sido construída aí há mais ou menos 1000 anos, tá? E a segunda imagem está escrito assim: essa construção está localizada na cidade de Tombouctou, no Mali. Nesse conjunto de construções encontram-se a mesquita, uma biblioteca e uma das universidades mais antigas do mundo. Aqui uma outra construção, tá? A Universidade de Sankoré é considerada uma das universidades mais antigas. Nessa universidade havia uma biblioteca com milhares de livros. Então, essa universidade aqui, localizada em Mali, é a universidade mais antiga da região da África. Os estudantes usavam turbantes de cores diferentes para cada nível de ensino. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está lá naquela universidade. Então, quem é do primeiro ano, do primeiro nível ali de ensino, usa um turbante vermelho. Quem é do segundo ano vai usar um turbante azul. O que é um turbante? É como se fosse aquele lenço, sabe? Que principalmente as mulheres utilizam na cabeça. Então, para separar as turmas em nível, né? No caso do nível escolar ali, eles separavam por cores de turbante. Uma curiosidade aí. E as aulas eram dadas em pátios ao ar livre. Então, não tinha sala de aula, igual é a sala que a gente conhece na escola. As turmas ficavam ao ar livre e o professor ali dando aula. Matemática, história, geografia, astronomia e Alcorão faziam a parte dos conteúdos estudados. Quem sabe me falar o que é, sem ler aí, né? Porque tem a explicação aí. O que é um Alcorão? Não sei. O Alcorão, gente, é o que eles chamam de livro sagrado. Tipo a Bíblia? A Bíblia. Isso. Aqui para nós, né? Aqui no nosso país, nós temos a Bíblia, né? Então, os muçulmanos não chama-se Bíblia, chama Alcorão. Então, quando as pessoas vão para a escola, lá, uma das matérias que eles estudam é o Alcorão, é o estudo desse livro sagrado. Por quê? Porque eles se baseiam tudo nesse livro sagrado, entendeu? Eles seguem o que está escrito naquela escritura, naquele Alcorão. Que página é? Eu cheguei agora. Página 21, História. Fala, Duda. Nessa religião, Deus ele chamam de aula? Oi? Nessa religião, Deus ele chamam de aula? Isso. História, Felipe. Página 21. Que bimestre? Que bimestre? Que bimestre nós estamos? Onde a gente terminou a apostila? Que bimestre a gente está? Terceiro bimestre. Segundo bimestre. Apostila, Felipe. Apostila. Fala, Malu. Apostila, Bruno. Parece que essa construção aí em Mali
essa universidade é famosa pelos livros, né? Pelos milhares de livros e porque ela é uma das universidades mais antigas. Isso, ela é considerada uma das universidades mais antigas. Duda, você perguntou a respeito, né, de como eles chamam. Lá, os muçulmanos, eles se referem a Deus como Allah, isso mesmo, tá? O que acontece? Cada país tem a sua denominação, tá? Tem a sua religião. Tem os países que têm que seguem as denominações católicas, as denominações budistas, as denominações, aqui no caso deles, que seguem o livro sagrado, o Alcorão, né, dos muçulmanos. Então, cada país, cada região é de uma forma. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos várias denominações religiosas, né? E daí as pessoas seguem o que elas acreditam, né? A gente tem essa escolha. Então, cada um segue a sua denominação. No caso aí, que ele fala em Mali, eles seguem a religião muçulmana, né? Por isso que eles estudam o Alcorão. No Marrocos, também, eles seguem tudo. E eles se baseiam muito na questão do Alcorão, tá? Lógico que é de uma maneira bem fantasiosa, mas há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, teve uma novela chamada O Clone. Nessa novela, eles retratavam um pouco, lógico que é de uma forma mais fantasiosa, não é realmente tudo aquilo que está lá na novela que acontece, mas traz um pouco da cultura marroquina, né? Mas essa questão do livro sagrado acontece mesmo. Fala, Duda. Você falou do clone, né, do Marrocos, é que no Viva ele se passa as novelas antigas da Globo, assim, tava. E eu tava assistindo, aí eu lembrei essas palavras que eles falavam. Isso. Aqui em Jundiaí tem uma mesquita. Lá no centro da nossa cidade tem uma mesquita. Deixa eu ver se eu acho a foto dela aqui para mostrar para vocês. Mas aqui na cidade de Jundiaí tem uma mesquita. Eu não sei dizer a vocês se ela... acredito que agora não, né? Devido à pandemia, acredito que ela não está disponível à visitação. Mas tem uma mesquita e em determinados horários, eles ligam o alto-falante e você escuta as pessoas que estão lá dentro reverenciar no caso, Deus, reverenciar Allah, que é assim que eles, né, se referem a Deus. Então, em determinados horários, é como se eles cantassem, né, e reverenciassem. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Ó. A gente ainda está na página 21? Estamos. Olha só, gente. Essa é a mesquita, tá vendo? Essa foto aqui é como ela é do lado de fora. E aqui, ó, como ela é do lado de dentro. Estão vendo? Ok, sim. E aqui, ó, algumas pessoas, né? Algumas fotos. Aqui, ó, né? O líder deles religioso, acredito que dando alguns ensinamentos, falando com as pessoas que seguem essa religião, que vivem aqui no Brasil, em especial vivem aqui na nossa cidade, tá? Então, essa mesquita, antes da pandemia, ela era aberta à visitação, você podia entrar para conhecer. Eu não sei como está, com certeza agora eles não, né? Deve estar fechado devido a tudo isso que está acontecendo, mas se vocês tiverem curiosidade, de repente estiverem passando lá na frente,
Dá uma olhadinha de dentro do carro mesmo, só para vocês verem, sabe? A arquitetura, tem tudo tem um significado. A torre tem um significado, porque que ela está virada de um jeito, porque que ela não... Aonde que é isso? No centro de Jundiaí, Enzo. No centro de Jundiaí? Isso. Pertinho, então, né? Vamos lá, gente. Continuando. Então, eles, além do Alcorão, eles estudam astronomia. O que é isso, astronomia? Astronomia é a ciência que estuda os astros. O que é isso, Pro? Então, como surgiu as estrelas, os planetas, tudo com relação ao sistema, né? Ao universo, aos astros. Então, esse também é uma das matérias abordadas aí nessa universidade. Virem a folha, página 22. Olha só. Aí, nós vamos fazer essa atividade. Primeiro, deixa eu explicar. Está escrito assim, ó. Muitos povos africanos utilizavam recursos naturais para produzir instrumentos de trabalho, materiais para a construção de tecidos e joias. Ok. Do material de apoio da página 3, presta atenção para não destacar coisa errada. Do material de apoio da página 3, destaque as imagens de recursos naturais e de tecnologia e cole na sequência correta para mostrar o resultado do trabalho dos indivíduos Bantu e Yoruba representados. Então, a primeira etnia é a etnia do Bantu, e a segunda etnia é do Yoruba, dois povos aí africanos. Essa Página página aqui, ó, tá mostrando pra gente. Isso, o Vitor também. Essa página, Pro? Essa mesmo. Isso, destaquem aí, por favor. Qual página? A de cima ou a de baixo? Gente, referente à página 22 da atividade. Vamos prestar atenção? Tem a legenda, tem o número da página escrito. Ô, Pro, só tem essa página pra mim, pra destacar. Essa? É. Então, Guilherme, tá vendo que a página 3 e lá em cima tá 22? Tem tudo certinho na apostila. Só que tem aluno que não presta atenção, né? Essa, não é? Ó, recortem essas figurinhas, então. Destaquem no caso de vocês, né? Que o de vocês não está para recortar. Eu vou recortar aqui a minha para mostrar para vocês, para a gente colar junto, tá bom? Essa parte aqui, tá bom, pessoal? Acho que eu já tô entendendo. Acho que eu já entendi essa questão. Posso fazer? Espera aí.
Pronto, destacaram? Sim. Sim. Vamos lá, então. A primeira imagem fala assim, ó, ouro e ferro. Então, vocês vão colar essa figura aqui, ó. Ô, Pro, minha mãe vai pegar uma cola, porque a minha... Pro, tô tentando achar a página de novo. Nossa, Felipe, página 22 de história, Não, Felipe. Eu só tô tentando achar de novo. É porque eu perdi ela. Ó, essa primeira imagem, colhem no primeiro quadrinho. Vamos lá. Qual, Pro? Essa. Ah, tá. Pro, já pode colar. Já era para ter colado, Sam. Vamos? A segunda imagem tá escrito aí, fogo. Então, vocês vão colar o fogo. Essa segunda imagem aqui, ó. Pronto. E a última imagem está escrito assim, ponta de lanças e joias, que é essa daqui, ó. Essa. Eu já colei. Ô, Pro, isso Oi. mostra que quando, tipo, o ouro, o ferro e o fogo se juntam, eles podem fazer, tipo, ponta de lança e joias? Isso, Malu, o que acontece? Você pode esperar, Guilherme? O que acontece, Malu? Quando eles é como se o nome é fundir. Eles pegam a matéria-prima, assim, ó, a pedra de ouro e a pedra aí no caso é o ferro. Daí eles esquentam numa temperatura muito alta. Isso vai derreter. E a partir desse derretimento, eles vão colocar como se fossem forminha. Sabe forminha de gelo? Mas no caso não é, né, de plástico, é um outro material bem resistente. Eles colocam essa forminha para fazer as lanças e as joias. Espera secar e daí fica pronto. Entendeu? Fala, Guilherme. Depois o outro, pessoal, tá escrito aí, barro e terra. Que é isso daqui, ó. Essa imagem. Felipe, achou, Felipe? Tá bom. Barro e terra. Vai colar aí o barro e a terra. Martelo marrom. Depois, está falando o sol. Então, tem a figura do sol, vocês vão colar a figurinha do sol. Qual que é o barro e terra mesmo? E a última, que é o resultado do barro e do sol, que é a cerâmica. Ô, Pro, esse daí é aquele que a gente viu, que os egípcios botam no sol. Isso é o que vocês viram, que eles colocam no sol para secar. Essa tribo, a Ioruba, eles utilizam, né, do barro para confecção de objetos, de cerâmica. E a primeira, eles utilizam de
do ouro e do ferro para confecção de joias. Então, vai ficar assim, pessoal. Esse é o barro, Enzo. Assim, ó, vai ficar. Assim, Pro? Isso. Tá. Obrigado. De nada. E daí tem uma bolinha aí para a gente responder uma pergunta. Eu vou abrir aqui um documento no Word para a gente responder. Vamos lá. Aí na bolinha está escrito assim. Quais dos materiais representados poderiam ser usados para proteger uma cidade? Escreva os exemplos. E aí? A lança, fogo. A lança, acho que foi. A lança. E eu poderia utilizar os tijolos para proteção de uma cidade? Acho que sim. Para proteger. Como que o tijolo ia servir para a proteção da cidade? Muralha. Isso! Então, vamos lá. Muito bem. Os tijolos poderiam ser utilizados para construir muralhas e as lanças para se defender dos povos inimigos. Oi. Eu escrevi outra coisa da lança. O que você escreveu? Lança para derrotar inimigos. Lança o quê? Lança para derrotar os inimigos. Derrotar o inimigo? Acho que sim. Ok, pode deixar. Tá certo? Eu entendi o que você quis dizer. Pode deixar. Vamos lá. O próximo tá falando assim, ó. No município onde você mora, que matéria-prima é usada na construção de moradias? E aí?
Madeira. Os tijolos? Os tijolos, ok. Madeira. A madeira, que mais? A telha. A telha ela pode ser de barro, né? O ferro? De ferro. E agora? Tem uma matéria que eles falam muito sobre a telha de barro, de ferro. Eu tenho que pesquisar sobre a telha de ferro. E eles falam feitas de adobe. O que é adobe, gente? Hein? Não faço a mínima ideia. O que é adobe? Barro. Não. A gente não sabe, Pro. Deve ser alguma coisa feita tipo parecido com cimento? cimento. O adobe é um ferro, um tipo de ferro, tá bom? Então, aqui na construção dos municípios, a gente pode colocar o barro, o cimento, o ferro e a madeira. Gesso, Pro. Oi? Gesso. O gesso, a madeira, etc. G-E-S-S-O. Na verdade, o gesso ele é muito utilizado para a questão do acabamento, né? Então, o que acontece? Constrói lá o barro, coloca os tijolos de barro, depois passa, né, o cimento, depois tem todo o revestimento e depois passa-se o gesso, depois do gesso vem a pintura. É, porque minha casa tem acabamento de gesso, por isso que eu falei. Entendi. Ô, Pro, Oi. como que eles fazem pro barro ficar assim, durinho e nesse formato? Ah, então, tem uma cerâmica aqui em Jundiaí que ficava próximo à minha casa quando eu era solteira. Então, lá tem uma cerâmica de tijolos. E o que acontece, né? Tijolos feitos de barro. Então, é o mesmo processo. Eles pegam o barro e eles colocam esse barro numa temperatura bem quente, Malu. Como se derretesse mesmo, sabe? Então, a matéria-prima é o barro, mas daí coloca outros tipos, alguns componentes, digamos assim, junto naquele barro para a produção. E depois vai no forno e assa. Sabe? Que nem bolo. E daí sai os tijolinhos. Juro Entendeu? Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui da confecção de tijolo de barro. Para mostrar. Falta 2 minutos para aula de inglês. Eu vi. Ô, Pro, Oi. posso te falar o jeito que ficou o meu? Só um minutinho, Davi. Peraí. Tá. Eu tô só pesquisando o vídeo aqui, daí eu olho para você, tá bom? Uhum.
Ai, gente, eu queria um vídeo. Eu vou ver se eu acho, eu não tô achando. Mas eu assisti um vídeo sobre essa confecção. Eu vou procurar, e daí qualquer coisa na nossa aula de português, se eu achar, eu mostro para vocês na aula de português, tá bom? Ok. Davi, pode falar, amor. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você falou da telha, a telha também, um dos materiais, a matéria-prima pode ser o ferro, tá? Só esclarecendo aí. Já subi no telhado do meu cachorro. Fala, O Davi. meu eu coloquei assim. Tijolos, madeiras, barros, pisos, ferro e gesso. Ok. Certinho. Vamos só aguardar a Pro Paula, que ela já, daqui a pouquinho ela já tá entrando, ela tá em outra sala. Então, às vezes, por isso que ela demora um pouquinho. Assim que ela finalizar lá, ela já entra aqui na nossa sala, tudo bem? Ô, Vitor, manda a charada pra gente. Tá bom, peraí, deixa eu dar uma olhada. Aí, Vitor. Isso aí, você tem o livro da charada, os caras da